Está entrando no ar mais um programa que ainda não tem nome. Tudo bem, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada. Onde quer que vocês estejam assistindo, sejam todos abraçados por esse que vos fala. Gente, eu vou falar com vocês de Barcelona-Milan, algumas impressões. Eu também vou mostrar aqui print screen de situações do jogo que eu achei interessante. Reforços do Barcelona, um pouco de atualização dessa semana. Barça Studios e Caso Negreira. Então, basicamente, a atualidade do Barcelona, os temas que eu acho que são mais relevantes da semana, eu vou passando por eles aqui. Eu vou gastar um pouco mais de tempo na análise de Barça-Milan, porque o jogo foi há poucas horas, fiquei acordado até de madrugada, então para valorizar. Me chama a atenção como o Barcelona do Hans Flick já é um time muito descolado, já completamente diferente do que foi o Barcelona nos últimos anos. Seja com Ronald Koeman, com Xavi, até mesmo com o Ernesto Valverde e tal. É um Barcelona muito mais corajoso pelo que está se propondo a fazer e com uma intensidade muito maior mesmo do que fazia. E eu acho curioso porque tem 2 semanas de treino do Hans Flick, né? E quando a seleção brasileira, por exemplo, Dorival Júnior teve mais ou menos, teve até mais, né? A seleção ficou mais de um mês junto e a gente fala, pô, ainda não dá para cobrar porque é pouco tempo. Eu falava, pô, mas os técnicos na Europa, em poucas semanas a gente já vê como que o time vai jogar. E por mais que seja um time de garotos, o Barcelona terminou o jogo com 5 jogadores menores de idade contra o Milan e terminou com 8 jogadores sub-20, a gente já tem uma cara muito reconhecível do que o time quer fazer. Então, que precisa melhorar, evoluir e tal, é claro, mas que em 2, 3 semanas um técnico consegue mudar a cara de um time de futebol jogar, eu também acho que é possível. E é o que a gente vê o Hans Flick fazendo no Barcelona. Os zagueiros saem para caçar muito alto, eu vou mostrar aqui para vocês já. Mas antes, eu queria pedir desculpa aqui, porque eu acho que eu cometi um erro importante de avaliação. Teve alguém que me mandou uma pergunta questionando se os atacantes jogariam mais por dentro, então não seria tão necessário 1 contra 1 do Rafinha, que não é o ponto forte dele, né? Isso foi no vídeo de sexta-feira, o Beckler responde. Eu falei, não, a tendência é que os atacantes do Hans Flick precisem muito de 1 contra 1. Inclusive, ele incentiva muito isso, que os atacantes sejam muito fortes na hora de driblar e tal, e de não ficar cozinhando a jogada ali por muito tempo. Mas, de fato, a avaliação de quem me mandou essa pergunta estava correta. Os atacantes do Barça estão jogando muito por dentro, deixando todo o lado do campo para os laterais e não estão fazendo tantas jogadas assim de 1 contra 1. Estão mais fazendo jogadas de receber, tabelar e o famoso atacar o espaço, né? Como a gente vai ver aqui, por exemplo, na jogada do segundo gol do Barça, eu vou mostrar para vocês. Então, quem me mandou, se você está assistindo isso aqui, você estava correto ou não. Eu tenho muita lembrança do Bayern de Munique, da seleção da Alemanha, do Hans Flick, de entregar a bola para o Sané, dele esperar a passagem de lateral para tentar puxar a marcação e tentar 1 contra 1. Aqueles Bayern de Munique e Villarreal, de quartas de final de Champions, que o Villarreal acabou se classificando, e que Sané, Coman, era o Coman por um lado, Sané pelo outro, acho que era, tinha o Gnabry também, que tentavam muitas jogadas de 1 contra 1. Até começavam jogadas por dentro, mas terminavam elas muito por fora. Enfim, a gente vê um Barcelona de início, que os atacantes estão muito por dentro. Já vou até colocar aí para vocês verem, porque acho que isso é uma mudança importante. As diferenças, e eu vou olhar aqui para baixo enquanto isso, porque eu vou pegar as diferenças de posicionamento. Olha aí, o Barça-Milan, o jogo que a gente teve. Eu peguei só o posicionamento do time titular, tá? Amistoso, pré-temporada, depois muda muito. Olha o Rafinha até numa posição mais centralizada, ou quase a mesma coisa centralizada pelo Lewandowski, né? O Lewa um pouquinho mais caído pela direita, o Rafinha pela esquerda. Mas o Rafinha completamente centralizado. E o Paul Victor também. O Paul Victor bem por dentro também. Assim como o 15, que era o Christensen. O 22, o Gundogan. O 30 era o Casador. Difícil lembrar os números dos caras assim nesse de pré-temporada, mas boa parte deles era do time do ano passado ainda, da temporada passada. Então, e até o Alex Valle ali se juntando ao Paul Victor, o número 12. Então, muita gente por dentro. O Barça jogou realmente de toques rápidos por dentro, de infiltração de jogadores. Saiu perdendo no primeiro tempo por 2-1, mas eu até acho que nem foi justo o placar, assim. O Milan, nas 2 que chegou, marcou. Teve ainda algumas outras chegadas com o Rafael Leão, que deu um baile no Alex Valle, né? Alex Valle não dá para ser lateral, pelo menos pela direita, pelo fator defensivo. Até acho que atacou bem, mas defendendo não dá. E muita gente por dentro, os atacantes muito por dentro. Eu já vou voltar nisso daqui, mas antes, só para mostrar. Barcelona Raio Vallecano, último jogo em casa do Barça na temporada passada. O Rafinha perto do Leva, porque o Rafinha terminou a temporada como aquele jogador que era quase um quarto meio campista, não falso ponta esquerda,
mas olha o Lamine Yamal completamente isolado do lado do campo. Isso aqui tinha um propósito, tá, para o Xavi fazer isso, que era construir a jogada por um setor, isolar o Lamine Yamal para que, se ele está isolado ali, não vai ter 2, 3 jogadores em cima dele, que ele recebesse bola em condição de 1 contra 1. Se tem muita gente do Barcelona perto do Lamine Yamal, também vai ter muita gente do adversário. Então ele vai ter pouco espaço para tentar jogada individual. Então a intenção do Xavi era mais abrir o time, fazer com que não tivesse concentração de jogadores do adversário perto do Lamine Yamal para que ele recebesse. Mas é muito diferente, né? Vou tentar colocar as duas na tela, não sei se as duas aqui ou uma de cada lado, enfim, ainda vou decidir isso na edição, porque eu não programei isso. A diferença do Barça-Milan e do Barça-Raio Vallecano para vocês verem a diferença de Hans Flick, de Xavi, de posicionamento do time. E também tinha alguém que já tinha me perguntado há mais tempo, do Rafinha jogando como meia, e o que eu achava. Eu falava, bom, um meia que seja para atacar o espaço, né? Que seja para... Então, todos os atacantes do Barcelona marcado, ele vai correr nas costas da defesa, eu acho que pode funcionar. O Xavi tentou isso algumas vezes. Segundo tempo, a gente viu ontem um Rafinha de 10, um 4-2-3-1. E bem, fez a jogada do segundo gol e fez uma outra pro Kim Jong-un. Fez algumas jogadas o Rafinha de 10. Acho que não vai ser necessário durante a temporada, porque vai ter Dani Olmo, Pedri, Gundogan, Gavi, Firmin, vão ter muitos outros jogadores por ali para o Rafinha jogar nessa função, mas achei curioso que eu falei, bom, Rafinha não vai jogar de 10 para ser playmaker, né, para ser passador, e foi até bem, e foi bem mesmo. Então, assim, já são duas avaliações erradas minhas, né, sobre os atacantes mais fechados e sobre essa possibilidade do Rafinha jogar de 10, que acho que não vai acontecer, mas era algo que eu nem imaginava, que nem pré-temporada, em situação que o Hans Flick iria colocar para jogar. Estava falando sobre postura de zagueiros, vou mostrar para vocês aqui 3 situações. Primeiro tempo, olha aí, 42 minutos, vai receber a bola o jogador do Milan, e é porque isso aqui é um print screen, né, um frame, então como o cara está em movimento, a percepção aqui, a qualidade da imagem não fica boa. Mas dá para ver que são 6 jogadores do Barcelona nos 30 metros iniciais do Milan. Isso aqui já é final do primeiro tempo, os caras já tendem a estar cansados, e tem meio time do Barcelona em 30 metros, ou seja, nos 70 metros de campo restante, tem 5 jogadores do Barcelona contando o goleiro, tem 4 jogadores de linha só. E quem vai chegar nessa bola aqui é o Lenglet, o zagueiro do Barcelona. A gente vê que tem Lewandowski, Gundogan, ali em cima é o Marc Casador, de chuteira azul lá em cima é o Pau Victor, e aqui embaixo o Rafinha, que aliás jogou de ponta esquerda, jogou de 10, mas não jogou de ponta direita, né? Nenhum momento do jogo. E é o Lenglet que vem com muita coragem aqui tentar recuperar a bola. Não recupera, faz uma faltinha e volta para o campo de defesa. Na temporada passada, o Barcelona pressionava muito mal, em muitos momentos, porque um bloco de atacantes meio-campistas tentava pressionar, mas o time não queria desfazer o bloco defensivo, com 3 zagueiros e mais um lateral, ou com uma linha de 4 lá atrás. Então, quando o adversário deixava 1 ou 2 jogadores lá na frente e puxava mais gente para o meio para a defesa, tinha superioridade numérica, saía jogando bem, e depois esse bloco de meio-campistas e de atacante do Barcelona não conseguia acompanhar a tempo as subidas do rival, e ele fazia os gols. É o tal de gerar superioridade, né? Os caras do Barça não tinham coragem de ir até lá em cima marcar os defensores. Eu não acho que isso seja individual, acho que era treino e orientação do técnico. Não eram corajosos o suficiente para ir caçar tão longe. Então, os rivais conseguiam sair jogando e depois conseguiam correr e atacar bem o Barcelona. Com o Hans Flick, a gente já vê que o time tende a ser muito mais corajoso. Isso aqui tem uns pontos positivos, dá para sair roubar, sair fazer a faltinha, e os pontos negativos. Se o time adversário sai bem, o seu zagueiro está a 70 metros do seu goleiro. Então tem que ser muito bem feito para dar certo, e é uma tática muito, muito corajosa. Aqui, 49 minutos, uma outra imagem, isso aqui já é segundo tempo. Aqui embaixo está o Rafinha, está bem desfocado, né, assim, porque ele está em movimento virado para a gente. O Marc Casador é o jogador ali mais avançado. O Pau Victor está aqui como se fosse um 10, o Lewandowski ali. E esse de chuteira branca do lado do árbitro é o Sergi Domingues. Então é o Sérgio Domingues, número 21, que está aqui perto do árbitro. Essa bola que o Milan tentou sair jogando por muito tempo,
o Barça marcou e tirou linha de passe, até que o Milan colocou ela para fora. E o zagueiro do Barcelona, mais uma vez, está lá em cima. Ó. Aqui na imagem a gente vê 4, 5 lá em cima, que já é o Juniet. Tá o Marc Bernal aqui à direita do árbitro, então são 6 jogadores do Barcelona e o 7º é o zagueiro, que está aqui também a 60 metros do goleiro. Mais uma para mostrar, aqui o Sergi Domingues faz uma falta. E aqui a gente já tem 4 jogadores do Barcelona mais à frente, ó, o Condé, lateral direito, está mais à frente, o Marc Casador mais à frente, o Rafinha Lewandowski lá em cima, o Juniet ali perto do árbitro. Já tinha o Paulo Victor, que já tinha ficado para trás ali perto da bandeira de escanteio. Então, assim, na imagem a gente tem 4, 5, 7 jogadores do Barcelona e já tinha mais um outro lá para trás. Eram 8 jogadores do Barcelona na intermediária do Milan. E a falta do Sergi Domingues. Faz uma faltinha, mata a jogada, nada acontece. E é curioso, porque logo depois do Milan bate essa falta, não dá em nada, o Barcelona recupera a bola e faz o segundo gol. Assim, coisa de 1 minuto depois. Então, essa coragem dos zagueiros do Barcelona de irem tão longe do seu gol para marcar a saída de bola do adversário me chama muito a atenção. E eu acho que a partir daqui nasce o novo Barcelona, tá? Nessa coragem dos jogadores, nessa intensidade dos jogadores e nessa fome de recuperar a bola muito alto do adversário. Olha aqui agora, já vou mudar para uma jogada ofensiva do Barcelona, que é a jogada do segundo gol. O Sergi Domingues faz esse passe aqui para o Marc Bernal. Para quem tinha me perguntado do Marc Casador de 5 ou de 8 e tal, se a gente for pegar mapa de calor, o Marc Casador joga mais à frente, mais como um 8 do que como um 5, mas aqui 4-2-3-1, né, volantes lateralizados, por assim dizer. Nessa situação de jogo, o Casador está mais pela esquerda e o Marc Bernal mais pela direita. Essa linha de passe de zagueiro para volante, que vai receber de costas, o Xavi quase não fazia. Porque ele jogava no 4-2-3-1, então os meias já recebiam mais à frente, quem recebia de costa ali era o 5, e sem o Busquets não tinha muita confiança para acionar, a não ser que fosse para simplesmente puxar a marcação para ele devolver bola para o zagueiro. E o time do Hans Flick já tenta muito esses passes assim, porque nesta jogada aqui o Marc Bernal já tem que receber girando, para quando ele ficar de frente ele ter alguma vantagem, mas esses passes frontais de zagueiro para volante, praticamente o Barcelona antigo não tentava, e esse novo já tenta muitas vezes fazer isso. Como tem meio-campistas de muita qualidade, esses meio-campistas meio que formados, ou literalmente formados no Barcelona, meio que porque, por exemplo, o Pedro e o Gundogan não são formados no Barça, mas eles já fazem isso muito bem. O tal do controle orientado, que é você já dominar girando com um pé para que o outro já faça o passe, né? Então aqui o normal seria que ele girasse para dominar com o pé esquerdo e fazer o passe com o pé direito, o Marc Bernal. Dominar com o pé longe, que eles falam, né? Isso faz você ganhar espaço na hora de girar, ganhar alguns metros e já orientar o seu corpo para fazer o passe seguinte. Já é algo diferente de construção de jogada desse Barcelona. E aqui o passe dele é o passe com o pé esquerdo, porque ele é canhoto, então ele prefere fazer um passe exterior com o pé esquerdo do que fazer um passe chapado com o pé direito. E aqui vem a minha pergunta para vocês, se vocês já fizeram algum passe chapado. Enfim, ele prefere fazer o passe com o pé esquerdo para o Rafinha na posição de 10. O que é algo que também não fazia, basicamente não queria fazer o Barcelona anterior, o Barcelona do Xavi, isso que já é uma outra mudança, porque é um passe que o Rafinha vai receber entre, olha, como está Lewandowski e Paulo Victor ocupando os 2 zagueiros, o Thiaw e o Tomori, e eu acho que é o Benacer que está aqui correndo atrás do Rafinha. É um passe entre linha, que pode gerar erro, e que se gera erro vai gerar um contra-ataque do Milan, o Barcelona está muito avançado, e que o normal é não tentar. Assim, o normal do Barcelona que quer mais posse de bola, mais controle, o normal até na temporada passada, até então do Barcelona era não tentar. Aqui o Marc Bernal tenta, os 2 atacantes do Barcelona estão ocupando os 2 zagueiros do Milan, e o Rafinha está na posição de entrelinha, né? Quando o Rafinha recebe, ele já recebe dando passe e aí já sai o Tomori, que estava em cima do Lewandowski, já sai para cima do Rafinha, e aí sobra esse espaço entre os 2 zagueiros, porque como o zagueiro salta na marcação, ele não mantém aquela linha de 4, vai sobrar um espaço entre ele e o outro zagueiro, vem o passe para o Paulo Victor, e aí o Paulo Victor faz o cruzamento para o Lewandowski, um pouco cavadinho, que eu achei inteligente o cruzamento do Paulo Victor para ganhar tempo, né? Essa cavadinha que ele faz evita um corte rasteiro do zagueiro e ganha tempo também
para o Lewandowski chegar na jogada. 5 participações de gols do Paulo Victor nos 6 gols do Barcelona na pré-temporada. Contando que o segundo gol contra o Manchester City ele faz um corta-luz, né? Não entra para os números como participação, mas faz o corta-luz e participa do gol do Pablo Torre. Só o primeiro gol contra o Milan que não tem participação dele. Uma jogada que o Barcelona recupera, o Rafinha dá o passe para o Lewandowski e o Leva faz o primeiro gol. Todos os outros gols da pré-temporada, participação do Paulo Victor, que ontem ainda deu 2 canetas, foi melhorando, fez um primeiro tempo muito apagado e foi melhorando. Isso prejudica o Vitor Roque, né? O Vitor Roque de novo entrou já depois dos 30 do segundo tempo, jogou muito pouco. Os números do Vitor Roque são 6 toques na bola, perdeu 3 posses de bola, deu um passe certo. Tem uma curiosidade, quando ele entrou, eram 7 jogadores do Sub-20. Só o Iñaki Peña, o goleiro, os 2 zagueiros, né? Um lateral direito e um zagueiro, o Condé e o Inigo Martínez, e o próprio Paulo Victor tinham mais de 20 anos. Nem o Vitor Roque tem isso, porque ele tem 19. Então, era um time basicamente de sub-20 e ainda sai o Paulo Victor para entrar o Nay Hernandez. O Nay Hernandez, acho que é o Tony Fernandes que entra. Acho que entra o Tony Fernandes. Então, ainda entra mais um menor de idade, um jogador de 16 anos. No fim do jogo, o Barcelona tinha 5 jogadores menores de idade em campo. Tinha o Cuenca, o Junier, o Tony Fernandes, Marc Bernal, 4, e vai ter mais algum que eu não estou lembrando agora. Enfim, tinham 5 jogadores menores de idade. Então o Vitor Roque joga de novo os minutos lixo, né? Assim, esses minutos ruins, que já é um time muito modificado, muito irreconhecível, e ele também super acelerado, tentando ganhar a vida a cada jogada que tivesse. Não foi bem. O Vitor Roque mais uma vez. Uma última curiosidade sobre a pré-temporada do Barcelona, só contra o Milan o Barça teve mais posse de bola. E se a gente for contar que os segundos tempos eram muito mexidos, e ainda assim foi 51-49, se a gente for contar que os segundos tempos foram muito mexidos e que os primeiros tempos os times tinham um pouquinho mais de jogadores titulares, em todos os primeiros tempos, contra Manchester City, Real Madrid e Milan, o Barça teve menos posse de bola. O que também já é uma mudança, embora será durante a temporada um time dominador, os adversários vão se fechar mais do que os adversários da pré-temporada, até por isso e pelas características do Lamine, esse time ainda deve mudar, ainda deve ter o famoso mais um contra um pela ponta que eu estava falando no início aqui para vocês. Então ainda vão ter algumas modificações nesse time. Esse time claramente não está pronto, embora já tenha muitas mudanças muito evidentes. Inclusive, uma das mudanças que a gente ainda vai ver é que esse time vai ter mais posse de bola. Na pré-temporada, contra 3 adversários também de hierarquia. E 2 deles, o Manchester City do Guardiola e o Milan do Paulo Fonseca, tem esse time que gostem muito da bola, contra o Real Madrid mais dividido mesmo. É um time mais camaleônico, por assim dizer, mas os primeiros tempos o Barça teve menos posse de bola de todo mundo. De Barcelona-Milan, é isso daqui, tá, gente? De pré-temporada, de coisas táticas, de análises individuais de jogadores, foram quase 20 minutos. Se você já chegou até aqui, já pode deixar um like aqui e se inscrever. Agora eu vou falar sobre mercado do Barcelona. Já chegou o Dani Olmo, né, em Barcelona, vai assinar entre fixos e variáveis, vai passar um pouco da casa dos 60 milhões. Estão falando aqui que os fixos são de mais ou menos 50 e que as variáveis vão passar um pouco de 10 milhões de euros. O Dani Olmo chega, mas o Gundogan não sai, que era uma coisa que eu estava imaginando que fosse acontecer. Já saíram notícias que o Gundogan já comunicou ao Barcelona que não quer sair, tem mais um ano de contrato. Então, a movimentação do Barcelona sem o Nico Williams, que já está treinando no Atlético de Bilbao, me parece interessante no sentido, o Dani Olmo pode ser o ponta esquerda dessa temporada, com esses jogadores que jogam tão por dentro com o Hans Flick, ele pode jogar nas 3 posições atrás do 9 e até na posição do 9 também. Na Euro de 2021, na semifinal contra a Itália, o Dani Olmo joga de falso 9 e joga muito bem. Luiz Henrique coloca ele de falso 9 naquela oportunidade. Então ele pode jogar nas 4 posições de ataque, embora o melhor dele, como ele é destro, é jogar um pouco mais pela esquerda, né, para puxar as jogadas mais por dentro. Pensando que o Gundogan pode sair ao final da temporada, você já prepara a substituição dele com o Dani Olmo. E aí, para a próxima temporada, apostar no Nick Williams ou em algum outro atacante. Então, me parece que é com um pouco mais de calma, sem apressar tanto, mas estrategicamente já pensando no curto prazo e médio e longo prazo também,
a importância que o Dani Olmo pode ter dentro dessa equipe, 6 anos de contrato, o que é bom para o Barcelona em termos de fair play, porque se você dilui um contrato em 6 anos, você vai amortizar ele de pouquinho em pouquinho, 5, 4 anos de contrato, você tem um bolo para dividir fatias maiores, ocupa mais taxas de fair play, mais posições de fair play financeiro. Então, é uma boa contratação, eu acho. Eu preferia o Nico Williams, um jogador específico, mas com essa conjuntura é interessante a chegada do Dani Olmo. E o Hans Flick, depois do jogo contra o Milan, disse que o Barça já tem meio-campistas o suficiente. Descartou a chegada de um meio-campista defensivo. Já saiu o Oriol Romeu, ele testou o Christensen agora nesse jogo. O Marc Bernal jogou boa parte da pré-temporada, o Marc Casadó também, ainda falta voltar De Jong, Pedri, Gavi, enfim, muitos jogadores muito importantes por ali. Pode ser que sem um cincão, né, sem um 5 típico, funcione nessa de volantes lateralizados e de que se o time for muito intenso e sair para morder muito em cima, até o zagueiro sai para marcar a 70 metros do gol, então você precisa mais de jogadores capazes fisicamente de fazer essa marcação e depois de retomar a posição rapidamente, de correr para trás com muita velocidade contra o adversário, do que jogadores extremamente posicionais e um cara no meio dos zagueiros, como seria esse 5, que ele fosse comandar a saída de bola. Eu mostrei aqui o segundo gol do Barcelona, os volantes lateralizados para fazer isso. Se você tem um 5 muito típico, ele nem vai fazer tanto isso. Essa jogada que a gente viu aqui, o Marc Bernal fazendo, poderia facilmente ser Frenkie de Jong, ser Gavi, Pedri, então jogadores que têm característica para fazer uma jogada que, em teoria, o 5 do Barcelona fez nesse segundo gol. E para marcar também. Se para marcar é para morder calcanhar dos caras, para fungar no cangote, dá para fazer com os meio-campistas que o Barça tem. Agora, a partir daqui vai entrar o trabalho dos físios, dos médicos, para que esses caras estejam saudáveis, com muita perna para aguentar esse ritmo de jogo. Porque se for para acalmar um pouco mais, aí pode ter dificuldade. De mercado é isso. Como que o Barcelona vai inscrever Dani Olmo? Aqui já se noticia que a qualquer momento o Barcelona vai oficializar, porque ainda não chegou para a gente o comunicado oficial, que os patrocinadores do Barça, entre eles Nike e Spotify, vão comprar a parte que correspondia à Libero do Barça Studios, que é essa exploração do mercado audiovisual do Barcelona, né? Dos conteúdos audiovisuais do Barcelona, de internet 3.0, NFT e por aí vai. Já tinha que ter pagado na temporada passada, 23 e 24, a Libero tinha que ter pagado 40 milhões de euros. E nessa temporada a Libero tinha que pagar mais 60, na 24 e 25. Esses 40 milhões, a qualquer momento o Barça vai oficializar, que alguém vai pagar, e aqui eu acho que não vai valer a intenção de pagar, porque já tem 2 temporadas que o Barcelona está anunciando essa venda da Barça Studios com intenção de pagar, ou intenção de vender, assim, ó, assinamos com essa empresa vai pagar. La Liga aceitou, mas não pagou. Então dessa vez eu acho que La Liga só vai aceitar para fins de fair play se o Barça mostrar a grana, se mostrar o depósito bancário de 40 milhões de euros, e aparentemente isso vai acontecer a qualquer momento. E durante a temporada vão pagar mais os 60. Aí acho que durante a temporada, uma vez que já pagou os 40, acho que La Liga vai entender que é um acordo mais firme, que vai aceitar esses 60 sendo pagos durante a temporada. Isso vai fazer com que o Barcelona entre na regra de 1 para 1 e que possa voltar a contratar, a competir, como o Laporta já tinha dito na apresentação do Hans Flick, e que a gente estava esperando para ver como que seria solucionado. Aparentemente vai ser dessa forma aqui, e que é questão de horas, assim, não sei se horas ou dias, mas aqui já dá como certo que os patrocinadores do Barça vão comprar essa parte da Barça Studios. E para finalizar, meu povo, caso Negreira. Saiu na segunda ou na terça-feira de manhã, ou na segunda tarde ou na terça de manhã. Acho que na segunda já teve alguma coisa, e na terça saiu o relatório mais completo de que a polícia da Espanha concluiu uma parte da investigação do caso Negreira. Algumas conclusões aqui para vocês. A polícia concluiu que o Negreira não escalava os árbitros. Ele era o vice-presidente da comissão de arbitragem. O Barcelona pagou para ele 7,5 milhões entre 2001 e 2018 para ele prestar serviços de assessoria para o Barcelona, de análise de árbitros, de características, esse tipo de coisa. E o que se investiga é a capacidade que o Negreira tinha de interferir nos árbitros e quanto que esse dinheiro que o Barcelona pagou para ele pode ter sido para um outro tipo de serviço, que seria influência em arbitragem, né? Que seria uma manipulação de resultados. Então, o que estão tentando provar ou achar é qual interferência que o Negreira poderia ter
nos árbitros. A polícia concluiu que ele não escalava os árbitros. Entrevistou mais de 20 ex-árbitros, ele não participava das escalas, ou seja, ele não podia escalar para os jogos do Barcelona, dos rivais do Barcelona, árbitros que ele tivesse mais afinidade, que sabia como que esses árbitros iriam apitar. Isso não fazia parte do trabalho do José Henrique Negreira. Então, isso é positivo para a defesa do Barcelona. Por outro lado, mostraram quais eram as atribuições dele dentro do Comitê Técnico de Arbitragem, do qual ele era vice-presidente. Ele era responsável por comunicar rebaixamentos e acessos dos árbitros. Os árbitros aqui na Espanha recebem notas durante a temporada, eles são rebaixados e sobem da segunda para a primeira divisão. Então, ele e mais outros 2 vice-presidentes comunicavam sobre os rebaixamentos e os acessos dos árbitros. Ele revisava as notas. Aqui eu acho que tem um ponto importante. O que é revisar as notas? Se é passar e ver quem deu as notas, que são os delegados dos jogos lá e tal, que iam. Se essas notas eram corretas ou não, ou se ele modificava as notas, ou se ele podia questionar as notas. Se a revisão dele passasse por tudo isso, poderia sim gerar, na minha visão, tá? Um tipo de influência que ele poderia ter nos árbitros. Ou seja, se você não apitasse como o Negreira queria, você podia ter notas mais altas ou mais baixas, o que podia te levar para a segunda divisão, não ter um escudo FIFA, não apitar jogos internacionais, isso poderia ter, e eu acho que é isso um ponto importante que estão procurando, que estão investigando, qual era a influência que ele tinha nessa revisão das notas, e ele estava presente em várias reuniões na Federação Espanhola de Futebol, ou seja, ele não tinha um cargo simplesmente simbólico, ele tinha um cargo executivo, ele fazia coisas dentro da federação, de fato ele era um vice-presidente que ajudava ali tomadas de decisões ou que participava do dia a dia da arbitragem. Isso é negativo para a defesa do Barcelona, porque de fato ele trabalhava ligado à arbitragem, ele não era um cargo decorativo ali, ou seja, ele poderia ter alguma influência na arbitragem, ou seja, esses pagamentos que o Barcelona fez para ele poderiam comprometer e corromper o trabalho dele. A polícia também não encontrou justificativa para o pagamento de 7,5 milhões do Barcelona, porque ninguém do Barça teria utilizado os relatórios de arbitragem. O Ernesto Valverde, inclusive, foi investigado, ele já tinha investigado, não, interrogado. Ele, inclusive, já tinha dito numa entrevista que nunca viu nenhum relatório sobre os árbitros no tempo que ele ficou no Barcelona, e o Valverde ficou de 2017 a 2020, ficou 17, 18, 18, 19, 19, 20, ficou 2 temporadas e meia no Barcelona, e ele disse que não viu nenhum relatório. O Guardiola, naquela famosa entrevista antes do jogo contra o Real Madrid em 2011, Santiago Bernabéu, que ele fala que o Mourinho eres el puto jefe, el puto amo, el que más sabe, ele fala, eu não tenho secretários que me apontam que fazem os árbitros, porque o Real Madrid tinha gente que apontava, que fazia relatórios sobre como que os árbitros apitavam ou não. A questão que o Real Madrid não tinha o vice-presidente da comissão de arbitragem, né? Tinha um servidor externo, que até era um ex-árbitro, que fazia isso. Então o Guardiola também deixou a entender numa entrevista que ficou muito famosa por um outro motivo, que ele também não recebia esses relatórios. O Barcelona contratou os serviços do Negreira desde 2001. Ou seja, alguns técnicos que passaram pelo Barcelona falaram que nunca viu esses relatórios. O Laporta disse em uma entrevista que tinha mais de 40 DVDs, mais de não sei quantos relatórios, enfim, ele disse que tinha, que ia mostrar, que ia aportar essa documentação para a polícia, mas eu não sei se isso foi aportado mostrando que esses relatórios tinham ou se alguma coisa era feita com eles. O certo é que a polícia, no relatório que ela entregou agora da investigação, ela não consegue achar justificativa para os pagamentos que o Barcelona fez, porque esses serviços nunca foram utilizados dentro do clube. Então, é mais um ponto sobre a investigação. E uma novidade importante, também tem que ser investigada, é que a mulher do José Henrique Negreira movimentou 3 milhões de euros na sua conta bancária nesse período. Há um período até maior, tá? Veio de 92, os serviços para o Barcelona começaram em 2001, de 92, até 2023, o que também, assim, em 2018 foi interrompido o serviço. Então também tem um período muito depois que ela movimentou 3 milhões de euros na conta dela. Aqui estão investigando para saber de onde que vieram esses 3 milhões, porque ela não tem renda o suficiente para ter movimentação de 3 milhões de euros na sua conta bancária, então estão tentando entender. Boa parte desse dinheiro que o Barcelona pagou para o Negreira, ou para ele ou para a empresa do filho dele, né, que foi contratada, foi retirado, foi sacado do caixa eletrônico, foi sacado em espécie, então assim, perdeu um pouco o lastro do que foi feito esse dinheiro. Claro que investigaram as contas bancárias dos árbitros e tal e não encontraram nada,
Então, é uma investigação que, em teoria, deveria acabar dia 1º de setembro, mas que a promotoria já pediu 6 meses mais, porque ainda não conseguiu concluir a investigação. Assim, ainda não acharam nada que seja incontestavelmente o Barcelona culpado, mas também ainda tem muita coisa aqui para ser respondida, né? Esses pontos que eu falei. Por que os técnicos do Barcelona não sabiam dos relatórios, o que esse dinheiro estava fazendo na conta da mulher, cadê os documentos que o Barcelona, os DVDs e os relatórios que o Barcelona tinha, que foram passados para a polícia, tudo isso ainda está sendo investigado e eu realmente não tenho as respostas para isso, então eu realmente acho que ainda se tem que investigar mais também. Assim, eu não sou ninguém. Eu simplesmente, porque eu sou uma pessoa pública e publicamente a gente não sabe. Então eu também acho que tem que ser investigado porque as respostas não foram dadas. Meu povo, é isso daqui. Mais de meia hora de jornal para vocês. O Jornal Nacional em meia hora fala das notícias do mundo inteiro. E eu simplesmente falei de uma semaninha do Barça. Mas comentei coisa pra caramba. Então, sexta-feira eu volto respondendo as perguntas de vocês. Se acontecer alguma coisa muito excepcional, eu sempre estou aqui para gravar também. Segunda-feira, café com Beckler. E na segunda, depois ainda tem, aí sim, a primeira análise de jogo em estádio, Barcelona-Mônaco, João Gamper. Aí já começa a temporada para valer. Tá falado, meu povo? Então se inscreve aqui. Quarta-feira que vem tem Supercopa da Europa, também vou comentar. Vira e mexe, estou falando aqui do mercado de transferência de outros times também. Se inscreve aqui e não deixa de curtir para não me desmotivar. Né? Porque eu posso a qualquer momento ficar desmotivado se eu vejo que vocês não estão curtindo. Valeu, gente. Um beijo para vocês, hein? Bom restinho de semana e juizinho. Tchau, tchau.